Muito bem, agora que você viu ali a tela do lançamento a pagar e do pagamento, essas duas telas, né? Vamos ver o que foi feito aqui no lado do PHP, no lado do servidor, para que aquelas telas funcionassem, tá? Você viu lá na tela do pagamento que tem um filtro por data, lá embaixo da tela, né? Por conta daquilo, nós alteramos aqui o nosso objeto filtro no PHP. Tá? Nós tínhamos apenas esse bloco de código aqui para testar o valor, né? E agora nós temos esse bloco aqui, ó, para testar o between, né? Between aí as duas datas, entre as duas datas, né? Então eu tô com o meu Apache em execução já, tá aí ele. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou executar esse cara, deixar ele ouvindo aqui, porque eu quero parar aqui para você entender o que vai acontecer aqui dentro, tá? Então aqui eu vou chamar no localhost 80 Phoenix a view fim parcela pagar, porque eu estou trabalhando com uma view, né? E vou passar um filtro aqui para ela. Eu vou até aproveitar e vou pegar o URL aqui, que eu já tenho salvo, pronto. E vou apenas alterar aqui, tá? Deixa eu colocar o 80 Fênix. View fim lançamento pagar, tá aí o meu filtro, data de vencimento entre 1º de janeiro de 2020, 12 de 12 de 2020. Esses valores aqui tem que estar separados por vírgula, tá bom? Então eu vou dar um Enter aqui. Pronto, ele parou aqui o breakpoint, ó, tá? Dentro do meu filtro. Então primeiramente aqui, em condições, ele colocou lá, ó, data de vencimento, between, as duas datas estão aqui, tá bom? Daí ele vai verificar se condições 1 é o between, ele vai verificar se é cont, não vai ser, então ele vai passar ali para baixo, F10, passou aqui para baixo. Condições 1 é between? É, condições 1 é between, tá? Então ele vai entrar aqui, e aqui dentro eu vou criar um datas, tá? Sendo que esse datas, ele vai explodir o que está em condições 2, condições 2 aqui, ó, são as duas datas, utilizando a vírgula como um caractere base. O que vai acontecer então? Dentro de datas ele coloca as minhas duas datas, tá? Daí em campo eu coloco condições 0, que é a data vencimento, tá lá, ó. Em data inicial eu coloco o que tem datas 0, que vai ser ali o 1º de janeiro de 2020, tá ali a data inicial, e em data final eu coloco o valor lá que está em datas 1, 12 de 12 de 2020. Daí ele vai vir para cá, ó, para esse consultar lista filtro valor. Vou colocar um breakpoint aqui para a gente ver o que vai acontecer e vou executar esse cara aqui. Pronto. Então ele mandou o campo para cá, data vencimento, a data inicial e a data final, tá? Ele vai então executar essa consulta, where, campo pesquisa between data inicial e data final. Pronto. E os dados são carregados aqui, tá? Aí detalhe, né? Temos um problema aqui. Qual é o nosso problema? Os nossos services, se eu abrir um outro service aqui, o filtro, ele está tratando agora o between aqui, tá? Só que os nossos services, vou abrir aqui, por exemplo, o fim lançamento pagar service, lançamento pagar service. Esse método que faz a consulta pelo filtro, ele inclusive é chamado de valor, lista filtro valor.
ele sempre está recebendo o campo e o valor, tá? Então, o lançamento receber aqui, a mesma coisa, está recebendo o campo e o valor. Quando eu precisar fazer um filtro por data, eu tenho que alterar o service, olha só. Tá? Então, o ideal aqui é o seguinte, o ideal é que no filtro, nós montemos o where, inclusive o filtro tem um where, né? Eu tenho que montar o where aqui dentro, tá bom? Daí, no controller, eu vou passar o where para o service. O meu service aqui não vai receber o campo e o valor, vai receber o where. E aqui no where eu já monto o where aqui, ó, tá? Só que esse where tem alguns parâmetros aqui, né? Se eu mandar um where para cá direto, vai funcionar sem eu setar esses parâmetros? Então esse é um exercício que vai ficar para você fazer, tá bom? Você vai tentar montar o where do filtro aqui, daí você vai fazer um teste com banco, pegando lá os bancos com Z, para ele entrar aqui nesse valor, tá? Para ele montar o filtro com o valor. Depois você faz o teste com o view fim, lançamento, pagar service, ou com qualquer tabela que tenha data, para ele montar dessa forma aqui, ó. Ok? Ele vai entrar aqui no between, né? E a consulta tem que ser feita dessa maneira, com o between, data inicial e data final, tá? Veja que aqui ele setou dois parâmetros. Daí, será que vai ser preciso setar parâmetros? Eu posso setar os parâmetros já aqui no filtro e mandar o where com esses parâmetros. Enfim, você vai pesquisar e vai ver como é que você vai fazer isso daqui em relação ao filtro. É um exercício que você tem que fazer neste momento, antes de partir para o contas a receber. Você vai fazer as duas janelas do contas a receber, né? O lançamento a receber e o recebimento com base no contas a pagar e no pagamento, tá bom? Então pronto, isso aí em relação ao filtro, né? Agora em relação ao lançamento. Você sabe quando a gente está fazendo o lançamento lá na janela, né, que nós mostramos para você, nós colocamos os dados do lançamento e geramos as parcelas. Daí nós mandamos para o servidor. Quando chega no servidor, ele vem para o fim lançamento pagar controller. Deixa eu abrir esse controller aqui para você dar uma olhada nele. Controller financeiro, fim lançamento pagar controller. Ele vem para cá, tá? No método inserir. Daí no método inserir aqui, olha, eu tenho que setar esses objetos, né? Eu seto o fim documento origem, o fim natureza financeira, o fornecedor, o conta caixa. Daí para cada parcela eu também tenho que setar os objetos daquela parcela. Nesse caso aqui eu estou setando apenas o status da parcela aqui, ó, tá? Inclusive eu estou setando com o objeto 1, né? Por quê? Porque se eu não setar isso daqui, o Doctrine, né, que é o ORM aqui, ele vai começar a reclamar. Ele diz, não, você tem um objeto que não está mapeado e tal, ele começa a mostrar uma série de erros, tá? Se você comentar isso daqui, ó, e tentar salvar o lançamento, você vai ver quais são os erros que eu estou mencionando aqui, tá? De fato, eu não estou gostando muito dessa questão do Doctrine aqui, ok? Nós temos que setar esses objetos dessa forma, né? O Hibernate é muito mais inteligente do que isso aqui, eu não preciso de fazer nada disso, né? O ORM, ele tem que ser aquela ferramenta que você mapeia as classes, tá? E ele já deve fazer tudo para você. Ele não te deve dar tanto trabalho como está acontecendo aqui. No entanto, nós precisamos mesmo fazer isso daqui, é uma questão de configuração que nós temos que alterar nos nossos modelos, tá? Então vou deixar essa questão em aberto para você pesquisar também, tá bom? Então comenta isso daqui, aí você vai ver o erro que vai acontecer quando você tentar salvar um lançamento, tá? Quando ocorrer esse erro, você vai pesquisar sobre esse erro relacionado ao Doctrine, ok? Para ver se tem como nós nos livrarmos disso aqui, ó. Não era para eu não gostaria de ter isso aqui no meu código, tá? Eu quero mandar o lançamento para cá, junto com todos os objetos agregados, e gostaria que o ORM soubesse o que é que tem que ser feito. Ah, para esse cara aqui eu tenho que persistir, esse aqui tem que ser alterado, esse aqui tem que ser excluído, se for o caso, né? Mas pelo menos para persistir e alterar, né? Enfim, eu estou inserindo dados. Eu quero inserir um lançamento com as suas parcelas. Então ele está reclamando do status da parcela. O status da parcela não tem nada a ver aqui, eu não quero mexer no status da parcela. Então, como é que eu faço com o Doctrine para ele parar de reclamar disso daqui?
tá bom? Essa é uma questão que você vai pesquisar, né? A mesma coisa aqui, ó, estou inserindo o lançamento. Tá? Para que eu preciso verificar de novo quem é o documento de origem, a natureza financeira, o fornecedor, o banco, conta caixa? Já tem o ID aqui, amigo. Já tem o ID do documento de origem. Vai lá, consulta se esse documento de origem. Se tiver, salva o ID dele. Pronto, só isso, tá? Não precisaria ter que ficar consultando esse documento de origem no banco de dados para vincular esse objeto aqui de novo, para ele saber que tem esse objeto no banco de dados vinculado a esse objeto aqui. Não, tá? Isso aqui não tá legal. Ok? Então, é uma questão de configuração ou é uma questão de ORM? Se o ORM funciona dessa forma, nós temos que nos acostumar com ele desse jeito. É porque se o ORM funciona dessa forma, de repente, nós temos que analisar um outro ORM, né, que funciona de uma maneira mais simples, mais inteligente, tá? Fica essa questão, então, para você pesquisar, tá? Mas saiba que, ao fazer o lançamento a receber, do contas a receber, atente para esse detalhe. Toda vez que você vê esse erro, né, que é um erro lá de persistência lá dos objetos em relação ao ORM, tá? Então você vai saber que tem a ver com isso aqui. Você primeiro tem que verificar esse objeto do banco de dados e vincular o objeto do banco de dados nesse objeto que você está querendo persistir, tá? Então faça isso. Comente isso daqui. Tente persistir um lançamento, ok? E você vai ver o que vai acontecer, né? Caso você não queira fazer o teste no lançamento a pagar, existem outras telas que você pode fazer esse teste. Por exemplo, vamos ver aqui uma do cadastro ou agência. Aqui, ó, na agência, quando você vai inserir uma agência, ele vai lá e consulta o banco, ó, tá? Então, na agência, comenta essa linha e tenta inserir uma agência. Aí você vai ver esse erro que vai acontecer. Tá bom? Então, com base nesse erro que vai aparecer para você, pesquisa se tem como a gente se livrar dele no Doctrine. Isso é uma questão de configuração dos nossos modelos, né? Nós temos que nos livrar disso daqui, ó. Não quero pesquisar esse cara aí, tá? Eu quero mandar a agência com o banco vinculado e eu quero que ele persista isso daí para mim. Muito bem. Então, isso em termos de lançamento, né? Em termos de pagamento, você sabe que nós fizemos um esquema lá na tela do pagamento, que ele primeiro traz os dados a partir de uma view, onde ele traz lá dados de várias tabelas, né, do pagamento, do lançamento, da parcela, do documento vinculado, da pessoa, do fornecedor, enfim, dados de várias tabelas numa view, sendo apresentadas numa grid para o usuário. Fica legal para o usuário ver daquela forma. Daí quando ele sai da grid para ir para o detalhe, ele começa a trabalhar com o parcela a pagar. Não é isso? Então nós estamos utilizando também o parcela a pagar, aqui ó, tá? Para consultar o objeto, né? E para persistir a parcela, né? O método alterar do parcela a pagar vai ser utilizado para persistir a parcela, né? Parcela a pagar controle aqui, ó. O método alterar vai ser utilizado então para persistir a parcela, tá bom? Então, em termos de views, eu já copiei aqui para dentro de controller, dentro de views DB, essas 4 views, né? O fim lançamento pagar controller é o controller que vai ser utilizado, é a view que é utilizada para exibir aqueles dados na tela do pagamento, tá? De fato, nesse controller nós utilizamos o método de consulta, tá? Principalmente o método de consulta, né? Que tem o filtro. É isso que a gente está utilizando nesse controller e no service. Lá no service, ó, nós também temos as views DB. Então aqui no fim lançamento view, no view fim lançamento pagar service, estamos utilizando o método de consulta. Os demais métodos, inserir, alterar, não estão sendo utilizados para as views. Mas como as views são geradas pelo gerador de código, deixa lá o código padrão, inserir, alterar, não tem problema não. Tá? Se você quiser tirar, pode tirar. Eles não são utilizados. Mas como é uma coisa padrão, deixa lá, tá? Pronto. Essa daqui apresenta os dados na tela do pagamento. A pessoa fornecedor, essa view, ela é utilizada pelo lookup na tela do lançamento a pagar, para nós consultarmos
pelos dados do fornecedor e da pessoa ao mesmo tempo, né? Nós explicamos essa view de algumas entidades vinculadas à pessoa quando fizemos a tela do vendedor e utilizamos a view pessoa colaborador. Essa aqui é utilizada na tela do vendedor e vai ser utilizada bastante em outras telas aí da aplicação, tá? Essa aqui é utilizada na tela do lançamento a pagar e essa aqui você vai utilizar na tela do lançamento a receber, que você vai fazer com base no contas a pagar, tá? Então as views já estão nos seus devidos lugares. Quando eu vou persistir a parcela, aí eu utilizo o lançamento, o parcela a pagar, tá? Tanto o modelo do parcela a pagar, como o controle do parcela a pagar, como o service do parcela a pagar, tá? Daí tem um detalhe importante no parcela a pagar que deve ser feito. Deixa eu mostrar primeiro para você o que é. Eu vou pesquisar aqui pelo fim lançamento pagar. Quando eu pesquiso pelo fim lançamento pagar, ele traz para mim os dados do lançamento, traz o documento de origem, a natureza financeira, traz o fornecedor completinho lá com os dados da pessoa, tá? Traz a conta caixa com a agência e o banco, tudo certinho, e traz a lista de parcelas, ok? Isso eu utilizo esse cara aqui na janela do lançamento. Quando eu estou na janela do pagamento, eu utilizo a view para exibir os dados, né? A view, fim lançamento pagar, ele exibe os dados do pagamento, né? Com base no filtro, né? Ele vai filtrar pela data do vencimento, tá bom? Muito bem. Daí quando eu começo a editar aquela parcela que está sendo paga, eu começo a utilizar o fim parcela pagar. O fim parcela pagar, ele traz para mim o status da parcela, o tipo de pagamento, se o cheque foi emitido e tudo mais, mas ele não traz o lançamento a pagar, tá? Por que ele não traz o lançamento a pagar? Porque se a parcela trouxesse o objeto lançamento e o objeto lançamento trouxesse a lista de parcelas e cada parcela daquela lista trouxesse o objeto do lançamento que traria a lista de parcelas, que traria o objeto, enfim, ele vai entrar no laço infinito, tentando construir o JSON infinitamente e não vai dar certo, tá? É por isso que no nosso modelo, aqui ó, vamos entrar no modelo financeiro, fim lançamento pagar, na nossa modelagem aqui ó, nós colocamos um one to many, e aí é uma lista de parcelas, tá? E no fim parcela pagar, nos relacionamentos, nós colocamos um many to one, apontando a um inverse by para o lista fim parcela pagar, tá? Então ele sabe que quando ele trouxer, né, se eu tentar chamar o parcela pagar, um service chamando parcela pagar, ele não vai mandar esse cara aqui, esse objeto, tá? Ele sabe que neste caso aqui, quem está mandando nesse relacionamento é o lançamento pagar. Então o lançamento pagar, ele vai gerar no JSON uma lista de parcela a pagar, tá? Ok. No entanto, quando eu estou lá na tela do pagamento, que eu tento persistir a parcela, eu preciso saber quem é o lançamento dela. Pois, se eu tentar persistir diretamente uma parcela e não souber quem é o lançamento dela, vai haver um erro. Ele vai dizer, não tem lançamento vinculado a essa parcela, tá? Por conta disso, o que é que eu fiz aqui, ó? Aqui em cima, eu criei esse cara manualmente. Isso aqui não foi o gerador que criou, tá bom? Eu criei esse define lançamento pagar, que é vinculado a essa coluna e define lançamento pagar, né? Então, quando eu consulto parcela pagar, ó, ele traz também o ID do lançamento. Embora ele não traga o objeto, ele traz o ID. É só do ID que eu preciso mesmo, tá bom? Só preciso do ID do lançamento. Por quê? Porque quando eu for persistir a parcela, né, ele vai entrar aqui no fim parcela pagar controller,
no método alterar, aqui ó, no método alterar, e quando eu chegar bem aqui, olha só o que é que eu faço. Eu pesquiso o lançamento pagar com base no ID do lançamento pagar que desceu para mim aqui, ó. Tá? Aquela questão que eu falei anteriormente para pesquisar se o Doctrine teria como fazer de forma diferente são esses outros casos aqui, ó. Tá? O status da parcela já está lá. Está aqui o status da parcela. Tá? Já tem um objeto vinculado. Esse JSON vai subir desse jeito aqui. Então, para que eu tenho que ir no banco de dados consultar de novo esse status da parcela para ver se ele existe, né? E para vincular esse status da parcela ao objeto banco, ao objeto parcela nesse caso aqui, tá? Então, esse cara aqui é que parece ser sem necessidade, consultas desnecessárias, tá? Esse aqui não. Esse é um caso em que nós temos que de fato vincular o lançamento a pagar a essa parcela, tá? Então, quando você for fazer o lançamento a receber ou a parcela a receber, né, a tela do recebimento, você tem que estar atento a isso, tá? No modelo fim parcela receber, você vai ter que colocar o ID do fim lançamento receber aqui, ó, tá? Vai ter que criar o get e o set dele, aqui, ó, ok? E vai ter também que colocá-lo aqui no mapear e finalmente vai ter que colocar ele aqui no JSON serialize. Vai ter que serializar ele, tá? Então tome esse como base quando você for fazer a parte do contas a receber, tá? Você deve ter percebido que eu comentei aqui umas datas, aqui ó. Tá? Então deixa eu pegar aqui esse set data emissão, Ctrl C, Ctrl Home para ir para o começo, Ctrl F, Ctrl V, pronto. Quando eu estou instanciando uma data, né, já tinha falado disso anteriormente, eu tenho que utilizar esse new date time aqui, ó, por conta do Doctrine. É algo que tem a ver com o Doctrine, isso daqui, tá? Nós temos que fazer dessa forma, né? Ótimo. Quando essa data emissão aqui ela vem a partir do JSON, isso aqui funciona. Quando essa data da emissão vem do banco de dados e a gente tenta fazer isso daqui, ocorre um erro, tá? O que é que você vai fazer então? Você vai tentar persistir uma parcela, vai descomentar isso daqui, ó, e vai colocar um breakpoint aqui, ok? Aí você vai executar o código e vai ver como é que fica a data vinda do JSON. E depois você vai ver como é que fica a data vindo do banco. Como assim? Ele vai passar no método mapear duas vezes, tá? Aqui no fim parcela pagar, ó, ele vai passar no método mapear quando ele instancia o objeto. Aqui, ó. Aqui ele passa no método mapear, tá? E ele passa no método mapear novamente aqui, ó. Ele chama diretamente o método mapear. Só que agora com o objeto entidade, que são dados do banco, né? O objeto entidade, no caso, não tem dados do banco, mas o objeto banco tem. E ele vai mapear o objeto banco, com base no objeto entidade. Observe, então, nesses dois momentos, como é que vai estar o formato da data, em um momento e no outro, tá? Daí você vai ver qual é o erro que vai acontecer aqui dentro, né, quando você descomentar isso daqui, tá? Eu quero que você veja qual é esse erro, comente lá no Trello que erro é esse, tá? Pesquise sobre ele e veja qual é a solução para este problema. Vai colocando no Trello então essas soluções, tá? Então é isso, né? Você viu que ficaram alguns exercícios para você fazer aqui no servidor PHP. Você vai então realizar esses exercícios, tá bom? Vai tentar encontrar essa questão do Doctrine, né, que eu expliquei anteriormente. E após isso você vai construir as telas lançamento a receber e recebimento, com base nessas telas aí do lançamento a pagar e do pagamento, né? Você vai fazer tanto o lado do cliente como o lado do servidor aqui no PHP, tá bom?